Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe hoje eu não vim te pedir, vim só te agradecer. Deus, obrigado. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
mas tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desta feita, já os noivos tendo chegado, chegada também a hora de um momento tão esperado na vida do casal, como também das famílias, os convidados, parentes e todos quantos aqui estamos. Mas antes de qualquer atividade que venhamos a fazer nessa tarde, gostaríamos de proceder com uma leitura numa porção da Palavra de Deus que está no Evangelho do Senhor Jesus por Mateus, capítulo 19, e leremos os versículos 4, 5 e 6, que dizem: E ele respondendo disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E continua dizendo: E os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Quem pode dizer amém? Amém. Então assim estaremos orando. Soberano Deus, Pai de toda graça, Deus de toda bondade, nesta tarde, reunidos estamos aqui, ó Deus, perante os teus filhos, que através do enlace matrimonial tornar-se-ão um. E que a tua bênção seja sobre eles, sobre nós e todos quantos aqui estamos. Dirige-nos uma palavra que possa, Senhor, atrair os corações enternecidos pela verdade, pelos bons costumes, ó Deus, e pelo modelo de santidade falado, tratado, explicado pela tua palavra. Ser com os teus filhos, nos ajuda nesta tarde. Assim rogamos as tuas bênçãos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar os que já têm assentos. E apenas os noivos permanecerão de pé por algum tempo. Amém? Quero, nesta tarde, dar as boas-vindas a todos, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, em cuja igreja os noivos são membros, e já tendo passado por todas as orientações necessárias do nosso pastor, aqui estão. Também quero justificar a ausência do nosso pastor Aldir, que é o pastor no setor do Cabo de Santo Agostinho, no centro da cidade e adjacências, o qual representa o nosso pastor presidente, pastor Aíde José Alves, aqui no estado de Pernambuco. A nossa gratidão a Deus é porque chegou o grande dia e este regado, do cuidado, regado pelo diálogo, regado pelo amor e pelas intenções de estarem, a partir de hoje, depois do sim, vivendo uma vida plenamente responsável, e livre para atuarem, para discorrerem, para viverem uma vida a dois, cumprindo os propósitos de Deus para o homem e também para a mulher. Quem concorda, diga amém. Nesta tarde, nós temos o privilégio de falarmos da palavra de Deus. O casamento é uma instituição divina. Deus mesmo instituiu o casamento. Isso foi lá no início. Nós vemos em Gênesis, cujo livro é mencionado pelo próprio Senhor Jesus, quando respondendo a alguns questionadores acerca da prática do divórcio naquela época. E é interessante perguntar que eles não questionaram Jesus acerca de como manter o casamento, mas perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito repudiar
a esposa por qualquer motivo. E é óbvio que o Criador, não é, que instituiu o casamento, não mudaria de ideia, não mudaria de plano, não mudaria de conversa e muito menos mudaria qualquer tipo de intenção relacionada ao casamento. Os pensamentos humanos, diz a Bíblia, são falhos. O livro dos Provérbios diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Isso, por certo, derivado, né, das atitudes impensadas, equivocadas da humanidade, desde o princípio, após a queda do primeiro casal. No entanto, o Senhor Jesus veio a este mundo para esclarecer algumas coisas que estavam sendo tratadas de forma equivocada pelos homens e, inclusive, aqueles que se diziam religiosos. E estes mesmos perguntaram a Jesus uma pergunta tão equivocada como esta. Mas o Senhor Jesus, na sua sabedoria, porque Ele é a sabedoria, Ele não é sábio, Ele é a própria sabedoria, Ele explicou para os seus questionadores, dizendo: não tendes lido que aquele, no caso Deus, que os fez, no princípio macho e fêmea os fez, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Isso não seria desfeito nem por meio de qualquer argumento mais poderoso que existisse sobre a terra, se é que podemos chamar de argumento poderoso. No entanto, a palavra de Deus mostra-nos que o casamento é uma atitude nobre do homem e de uma mulher. Por assim ser, o casamento não é um contrato, não é para ver se vai dar certo, não é uma experiência, é verdade uma experiência, mas uma experiência contínua, constante, né, e indissolúvel. E é indispensável ao casal viverem atrelados ao verdadeiro sentido do casamento, que é o amor, que é o compromisso, que é a responsabilidade, né, que é honrar o sim no dia do casamento. Quem diz amém? Não é? Honrar a palavra diante da sociedade, diante da família, diante da igreja e diante do próprio Deus. Mas nós vamos aqui prosseguir dizendo que, por assim ser, nosso irmão Jadiel e a nossa irmã Thaís, que durante alguns anos, não é, trabalharam, teceram planos para o futuro. E os planos contavam também com o casamento. Só não sabia como seria, nem onde seria e nem quando seria. No entanto, isso foi possível depois de muita orientação, de muita oração, de muito cuidado, do aconselhamento das famílias, que a partir de hoje se unirão através do casamento. Entendemos, portanto, que sendo o casamento uma instituição divina e sendo indissolúvel, é algo que está realmente adequado aos propósitos de Deus. Porque Deus não faz nada para acabar no dia seguinte, nem no ano seguinte, nem no século seguinte, nem no milênio seguinte, nem na era seguinte. O que Deus faz permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Né? Permanece para sempre. Então, se assim o casamento é de Deus, o casamento também segue a mesma lógica, segue o mesmo caminho, segue o mesmo entendimento. Mas aqui nós temos duas pessoas diferentes. Nosso irmão Jadiel, não é? E a nossa irmã, a jovem Thaís. Esses dois jovens que se permitiram conhecer. No primeiro dia, não é? Conheceram-se, entenderam que era possível conversar, chegar a um entendimento, namoraram, noivaram e hoje estão aqui perante o altar do Senhor. Sempre dizemos que namoro e noivado não é casamento, mas casamento continua sendo namoro. Amém? As estrelas vão continuar no céu, as praças não vão parar de existir,
Os presentes sempre existirão nas lojas, as oportunidades de elogiar sempre existirão, nunca falharão e nunca serão descontinuados. O que falta ao casal casados é namorarem de verdade. Quem diz amém, meus irmãos, né? Viver uma vida de eterno namoro, não é? Namorando de dia, de noite, de tarde. Quando no namoro era só da noite, na casa do pai, não é, na casa da mãe, na casa do sogro, na casa da sogra. Hoje, a partir de hoje, quero dizer, será um namoro constante, não é? Todos os dias, em todos os momentos, haverá uma oportunidade de um elogio, de um poema, de uma poesia, não é? Será a oportunidade de estar extravasando aquele sentimento do coração, não é? Explorando o cônjuge, valorizando cada vez mais aquele que está ao seu lado e aquela que estará sempre ao seu lado. Amém, irmão Jadiel? A responsabilidade do casamento, ela é muito grande. No entanto, Deus sempre dá condições quando nós queremos manter o casamento para mantê-lo sadio, sólido e inabalável. Lamentavelmente, muitos casamentos, eles têm se desfeito, falta de cuidado, de vigilância, de esforço para suportar um ao outro. Porquanto a palavra de Deus diz que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, irmão Jadiel, o senhor terá tempo suficiente para aprender quem é Thaís, suportar Thaís, crer nela, amá-la, não é? E viver uma vida feliz com ela. Irmã Thaís, a partir do casamento, a irmã terá que compreender Jadiel, suportar, não é? As lágrimas, suportar os momentos de braveza, os momentos de satisfação, os momentos em que deixam-nos intrigados por uma ou outra coisa que venha ocorrer na nossa vida. Mas os homens, apesar de se sentirem muito fortes, há momentos que eles necessitam do apoio, do carinho e da determinação da esposa também. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo a Adão e tirou uma das suas costelas e fez ali uma mulher para ser-lhe adjuntora, auxiliadora. Então ela estará sempre do seu lado, como figuradamente está aqui. Amém? A distância pode até separar, geograficamente pode até separá-los, mas sempre estarão unidos, um pensando no outro, um vivendo para o outro. Amém? E entendemos que, por assim ser, a palavra de Deus mostra-nos que tanto o marido quanto a mulher têm deveres a serem cumpridos, não apenas direitos, né? É o meu direito fazer, é o meu direito pensar. E os deveres? A Bíblia fala dos deveres. Na carta aos Efésios, que Paulo escreve aos crentes em Éfeso, não é? Na Ásia Menor, ele fala-nos expressando o seguinte, aos Efésios, capítulo de número 5. Ele diz assim, iniciando pela irmã Thaís, né? As esposas submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. É de livre e espontânea vontade. A mulher é submissa ao marido porque ela ama o marido. Amém? E assim como a igreja, ela ama a Cristo, ela se submete ao senhorio do Senhor Jesus. Então, as esposas submetam-se aos seus maridos, isso como se fazendo ao Senhor. Amém? E isso é bíblico, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. O casamento é algo tão extraordinário que o apóstolo Paulo, né, fez uma metáfora da união da igreja com Cristo através do relacionamento no casamento. Ao mesmo tempo, exortando o casal a como viverem diante do mundo da sua época e, ao mesmo tempo, a mesma palavra fala hoje, exortando o casal para aprender a conviver no mundo de hoje, século 21. Geração Z ou é Y, não é? Algo assim. E diz a palavra do Senhor ainda,
Portanto, os maridos amem suas esposas. Os maridos, não é? Isso é consequentemente, não é? Glória a Deus, respectivamente. Porque o casamento, ele é monogâmico, é um homem e uma mulher. É heterossexual, um homem e uma mulher. E diz a palavra do Senhor: maridos amem suas esposas, assim como também Cristo. Veja mais um exemplo: Cristo e igreja, marido e mulher. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está disposto? Está pronto, meu Jadiel? Não é? A si mesmo se entregou por ela, não é? Cuidando, amando, se sacrificando, porque ela é a joia da sua vida, não é? Portanto, ela entenderá isso e lhe recompensará voluntariamente, se submetendo como ao Senhor. E diz a palavra: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, isso referindo-se à igreja. Aí o versículo 28 diz: assim devem os maridos... Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Quem entendeu, diga amém. Não é, irmão? Então veja que o amor é recíproco, não é? O amor é, na verdade, algo que deve ser desenvolvido entre os dois. São pessoas diferentes, como eu já disse, em meados da palavra, não é? Jadiel é uma pessoa diferente de Thaís, personalidade diferente, cor diferente, timbre de voz diferente, não é? Alturas diferentes, impressões digitais diferentes, sentimentos diferentes, temperamentos diferentes, mas o milagre está aí, é que se junta e dá certo. Amém, meus irmãos? Mas cabe, não é, ao casal se esforçar, trabalhar, desenvolver conhecimento, diálogo, afeiçoarem-se um ao outro para dirimir as diferenças que existem entre os dois. Porque pode ser que um queira opinar de uma forma, o outro opinar de outra, mas o diálogo, o amor, a intenção de ajudar um ao outro favorecerá a escolha melhor para o casal. Nunca decidir com individualidade, até porque os dois passarão a ser uma só pessoa. Amém? Esperamos em Deus que, assim como o irmão Jadiel e a irmã Thaís, que tomaram uma decisão acertada como esta, muitos casais sigam o mesmo exemplo, casando-se diante do altar de Deus, comprometendo-se diante de Deus a perseverar em um modelo tal que possa garantir à sociedade atual o valor que existe uma família sobre este globo terrestre. Amém? Famílias fortes fazem uma sociedade forte. Famílias desequilibradas desequilibrarão também a sociedade. Famílias fracas enfraquecerão a sociedade e se tornarão vulneráveis de qualquer ideia, de qualquer pensamento. Mas as famílias fortes, elas se fortalecerão ainda mais no Senhor e fortalecerão outras famílias, e a sociedade se fortalecerá para reconhecer que há o poder, a soberania e a verdade está em Deus e na sua palavra. Amém? Vocês terão filhos, não sei quantos, né? 3, 4, 5, né? Hoje em dia talvez não se pense tanto assim, né? Não é tão ousado assim, mas vocês serão responsáveis para formar uma geração que virá. Uma geração que vai vir daqui a 20 anos. E às vezes eu me questiono, né? As crianças hoje de 5 anos, daqui a 20 anos, terão 25 anos. E em que elas estarão crendo? Não é? Em que elas estarão, quem elas estarão seguindo, né? Em o que elas estarão visualizando? Qual será o sentimento do seu coração e o que estará sendo processado nos seus neurônios? Daqui a 20 anos, as crianças de hoje serão adultos. E eles estarão crendo em quê? Eles estarão vivendo como? Então, o casal crente de hoje tem uma grande responsabilidade de formar uma geração forte, que observe e veja que o Deus que criou os céus e a terra está no controle de tudo.
e ele permanecerá assim. E precisamos de pessoas que creiam desta forma, para que o nome dele seja glorificado. Quem diz amém, meus irmãos? O casamento é algo justo e é poderoso também. E vocês descobrirão isso no andar da carruagem. Não andem acelerado, não é? Pois os cavalos podem se cansar. Mas andem compassadamente, um dia após outro. E Deus vai suprir cada dia a necessidade de vocês. Quem crê assim, diga amém bem forte. Irmão Jadiel, o casamento é algo estrutural, é uma construção, não é? E os dois trabalharão juntos nesta construção. Hoje vocês têm alguns anos de idade, amanhã terão mais uma dezena de anos, depois mais 20 anos em cima. O tempo vai passando, mas o amor deve permanecer. É óbvio que Jadiel, daqui a 40 anos, não terá mais a mesma fisionomia, aparência de hoje, igualmente a irmã Thaís. Mas isso não é o que vai pontuar, determinar o relacionamento do casal. O que determina é o relacionamento, é o amor. Amém? É a reciprocidade de um para com o outro, independentemente das circunstâncias. Se é de dia, se é de noite, se é verão, se é inverno, se está com saúde, se está enfermo, se está com o dedo no bolso, se está liso. Mas o relacionamento favorecerá isso de tal maneira que isso se tornará secundário. E Deus, por assim ser, vai abençoar e suprir aquilo que vocês vão precisar no seu dia a dia. Amém? Por isso, irmão Jadiel, e a irmã Thaís, esse é o dia feliz, é o dia de sorrir, é o dia de dar graças a Deus. É o dia de gritar, sair correndo, não é? É o dia de ir para onde quiser, mas depois do casamento, não é? E assim vai. E assim a responsabilidade seguirá para a glória de Deus. Amém? Dá para prosseguir assim? Muito bem. Irmão Jadiel de Lima de Oliveira Silva, diante de tudo que foi falado aqui, é de sua livre e espontânea vontade receber como sua legítima esposa a irmã e a sua noiva, Thaís Albertina dos Santos Silva? Sim. Sim, muito bem. Thaís Albertina dos Santos Silva é de sua livre e espontânea vontade receber como seu único e legítimo esposo a Jadiel de Lima de Oliveira Silva? Muito bem. Diante das vossas afirmações, diante das testemunhas aqui presentes, diante das familiares aqui também presentes que conhecem a vida de vocês, diante da lei e diante de Deus, eu quero nesse momento, a partir de agora, declarar que estão casados. Quem diz amém, meus irmãos, né? Uma salva de palmas agora para os recém-casados. Muito bem, agora nós vamos permitir a entrada das alianças. São todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Amém. Temos aqui o par de alianças que nosso irmão Jadiel e a nossa irmã Thaís usaram por um bom tempo na mão direita do dedo anelar. E aqui nós temos as alianças do casal. A aliança representa o pacto que vocês firmam diante de Deus neste momento. Ela poderia ser de qualquer metal, no entanto, o ouro é o mais utilizado para esses casos. O ouro também na Bíblia tem o seu valor. Ele representa, simboliza a natureza divina, por exemplo, do próprio Senhor Jesus. E o ouro por si só traz a valorização que é o casamento. É de grande valor diante de Deus, por isso zele. O casamento é algo muito importante para Deus, por isso conserve, se sacrifique, faça seu esforço, porque isso honrará a Deus e Deus honrará o casal, porque há uma reciprocidade da parte de Deus
que não é uma energia, como as pessoas dizem, né? Deus é uma pessoa que se interessa, que conversa, que sente, não é? Que ama, que abraça, que vai atrás. Embora muitos busquem uma religião, e é notório, é normal isso, a religião é a busca do homem a Deus, mas acontece que o Evangelho retrata a busca de Deus ao homem. Então, Deus busca homens. E está escrito lá em João 4, né? Os verdadeiros adorarão a Pai em espírito e em verdade. E Deus procura a tais que assim o adorem. Então, Deus é uma pessoa, né? Que conversa, que interage com o homem, que tem prazer em ouvir o que o homem quer dizer. E o ouro traz todas essas verdades que o casal deve conduzir por toda a sua vida. As alianças hoje estão com um brilho impecável, assim como os vossos sorrisos, a vossa aparência. Mas no dia a dia pode ser que ela perca, né, este brilho. Ficar manchada, um pouco opaca, arranhada. Mas não tem problema, Jadiel e Thaís. Senta um pouco, tira a aliança, dá o polimento e ela volta a brilhar novamente. O casamento tem dessas coisas, arranhões, fica um pouco apagado pelos problemas, sufocado por algumas situações, não tem problema. Senta um pouquinho, vai orar, vai conversar, vai se perdoarem. Quem diz amém? Não é? Se perdoarem, porque é muito bom apontar o outro, né? E eu? E a Bíblia já nos alerta quanto a isso. Por que você julga o cisco que está no olho do seu irmão se no seu tem uma trave, né? Então, cada um de nós observemos primeiro quem somos para falar daquele a quem nós temos. Por isso, irmão Jadiel e a irmã Thaís, as alianças elas falam muito. Então, não tirem-na do dedo, da sua mão, mas mostre a quem quiser. Eu sou feliz com o meu casamento. Quem diz amém, meus irmãos? Quero pedir para o nosso irmão Jadiel pegar a aliança que é da sua esposa já, a irmã Thaís. Boa tarde. Meu amor, tudo começou com uma simples amizade no caminho para a faculdade. Entre conversas e momentos comuns, sem perceber, algo maior foi crescendo entre nós. Com o tempo, essa amizade se transformou em algo que nenhum de nós poderia ter previsto: o amor. Um sentimento que foi surgindo de forma natural e real. Sabemos que não foi sempre fácil, mas passamos por desafios, enfrentamos obstáculos e muitos momentos em que o caminho parecia incerto. Mas se tem algo que aprender juntos, é que realmente vale a pena. Exige coragem, paciência e dedicação. E quem diria que depois de tudo estaríamos aqui, comemorando este momento. Glória seja dado ao nosso Deus. Prometo continuar trilhando esse caminho ao seu lado, enfrentando qualquer desafio que venha pela frente, cuidando, te protegendo, sendo seu melhor amigo, até que o Senhor venha. E você será sempre a minha melhor escolha. Eu te amo, Thaís. Pode colocar a aliança e dizendo para ela: Thaís, com essa aliança, quero declarar o meu amor, o meu cuidado, a minha fidelidade a você todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Quem diz amém? Amém. Muito bem. E diga: Jadiel, com essa aliança, quero declarar o meu amor, o meu carinho, a minha proteção, a minha fidelidade, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe.
Digam amém. Amém. Muito bem, nesse instante nós queremos fazer uma oração. Vamos estar orando. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, abençoa os teus filhos que nesta tarde recebem a bênção, Senhor, nupcial. Recebe a bênção para as suas vidas. Daqui para frente serão os dois uma só carne e deverão perseverar em seguir os teus ensinamentos e a tua direção estabelecida pela tua santa palavra. Abençoa o irmão Jadiel, abençoa a irmã Thaís, fazendo com que eles sejam prósperos e a tua bênção seja uma constante na sua vida, ensinando-os, dando-lhes sabedoria, discernimento, força, graça, para prosseguirem felizes, alegres e verdadeiramente abençoados. Ó meu Deus, abençoa as alianças também. E assim oramos a Ti por tudo, te rogando em o nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Daqui pra frente a gente escreve junto a nossa história, nosso próprio mundo, do jeito que a gente quer. Daqui pra frente é nosso amor que fala a última palavra e a regra é te fazer feliz. Vamos juntar a metade que nós temos e desenhar o futuro que sonhamos. Vamos voar pro desconhecido sem soltar a mão. Vou te cuidar de um jeito que ninguém faz, te proteger quando estiver escuro, continuar do seu lado até a gente envelhecer. Desde agora e para sempre, desde que eu esteja com você. Daqui pra frente a gente escreve junto a nossa história, o nosso próprio mundo, do jeito que a gente quer. Daqui pra frente é o nosso amor que fala a última palavra. A regra é te fazer feliz. Vamos juntar a metade que nós temos e desenhar o futuro que sonhamos. Vamos voar pro desconhecido sem soltar a mão. Vou te cuidar de um jeito que ninguém faz, te proteger quando estiver escuro, continuar do seu lado até a gente envelhecer. Amor não é tarefa fácil, a gente sabe bem. Hoje tudo são flores, mas amanhã teremos dores. Nem todos os sabores serão doces como mel. E quando balançar, segredo é olhar pro céu. Disseram que o amor é cego, mas eu nego, te vejo. Conheço todos os teus erros, defeitos, mas permaneço. O amor supera e eu prometo lutar pro verdadeiro amor em nossas vidas hoje se manifestar. Vamos juntar a metade que nós temos e desenhar o futuro que sonhamos. Vamos voar pro desconhecido sem soltar a mão. Vou te cuidar de um jeito que ninguém faz, te proteger quando estiver escuro, continuar do seu lado até a gente envelhecer. Desde agora e para sempre, desde que eu esteja com você. Vamos juntar a metade que nós temos e desenhar o futuro que sonhamos. Vamos voar pro desconhecido sem soltar a mão. Vou te
te cuidar de um jeito que ninguém faz, te proteger quando estiver escuro, continuar do seu lado até a gente envelhecer. Desde agora e para sempre, desde que eu esteja com você. Desde que eu esteja com você. Oh,